Torcedor do Corinthians, você não vai acreditar no que está prestes a acontecer no Parque São Jorge. Uma bomba caiu hoje nos bastidores do Timão e a notícia já está movimentando toda a fiel torcida. Ramon Dias, e sabe quem tá com um pé dentro do Corinthians? Ele mesmo, Dorival Júnior. O técnico que já comandou Palmeiras, Santos e São Paulo, agora tá a um passo de assumir o nosso Corinthians. Então já deixa o seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa notícia tá quente e você vai entender tudo nos próximos minutos. E ó, fica até o final que tem revelações de bastidores que você nunca ouviu na imprensa. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. A verdade é que Ramon Dias, apesar de ter conquistado o Paulistão, nunca teve paz no comando do Corinthians. A pressão da torcida foi constante e os resultados não acompanharam. A eliminação vexatória na pré-Libertadores foi o primeiro golpe. O desempenho no início do Brasileirão, com apenas uma vitória em 4 jogos, e os tropeços na Sul-Americana só agravaram a situação. O torcedor, que sempre apoiou, já vinha demonstrando insatisfação nas redes sociais e nas arquibancadas. Internamente, a diretoria já sinalizava mudanças e a decisão foi tomada. Ramon Dias não fica mais no comando do Timão. Você acha que ele merecia mais tempo? Comenta aqui embaixo. Dorival Júnior é um velho conhecido do futebol brasileiro. Já comandou praticamente todos os grandes clubes de São Paulo, Santos, Palmeiras e São Paulo. Só faltava o Corinthians. Agora, o técnico que recentemente foi demitido da seleção brasileira está muito próximo de completar esse ciclo. Segundo o All Sport, Dorival já tem um acordo verbal com o Corinthians e deve ser anunciado nas próximas horas. E sabe o que é mais curioso? Ele não queria voltar a trabalhar tão cedo, mas aceitou o desafio ao saber do interesse do Timão. O cara é experiente, campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e tem uma leitura tática afiada. Será que ele é o nome certo para mudar o rumo do Corinthians em 2025? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque a discussão vai pegar fogo. Nos bastidores do Parque São Jorge, a escolha por Dorival vem sendo trabalhada há meses. A diretoria do Corinthians já tinha feito contato com ele ainda em 2023, mas na época, o treinador estava fechado com o São Paulo. Mesmo assim, Dorival nunca escondeu o respeito pelo Timão. Em uma entrevista após perder para o Corinthians, por 2-1, em julho de 2023, ele elogiou a fiel dizendo: "O que vimos hoje da torcida do Corinthians, temos que reconhecer e enaltecer." Ou seja, ele já sabia da força da fiel e agora vai ter essa força ao seu lado. Já dá para imaginar a Neoquímica Arena explodindo de apoio? Comenta aí, a torcida vai abraçar Dorival? A missão de Dorival não será fácil. O elenco atual do Corinthians carece de regularidade e peças-chave em setores importantes. O time ainda não engrenou em 2025 e precisa urgentemente reencontrar o caminho das vitórias. A torcida já demonstrou paciência, mas o relógio corre. O novo técnico chega com a obrigação de colocar o Timão nos trilhos, tanto no Brasileirão quanto na Sul-Americana. Além disso, ele terá que recuperar a confiança do grupo e implantar rapidamente sua filosofia de jogo. Será que Dorival vai conseguir resgatar a alma corintiana em campo? Já pensou ele repetindo o sucesso que teve com o Flamengo ou o São Paulo, agora com a camisa do Corinthians? Dorival vai encontrar um ambiente pesado, mas cheio de paixão. No Corinthians não existe meio termo. Ou é sucesso ou é cobrança. A fiel exige raça, entrega e resultado. A eliminação precoce na Libertadores e os tropeços recentes criaram um clima de urgência, e não há tempo para testes. Dorival precisa chegar com autoridade, conquistar o grupo e montar um time competitivo imediatamente. O desafio é grande, mas a recompensa também. Se der certo, o técnico pode marcar seu nome na história de um dos clubes mais apaixonados do planeta. E aí, torcedor, você acha que Dorival vai dar conta? Manda nos comentários. Essa história ainda vai render muito. A troca de treinador no Corinthians mexe com tudo. O elenco, a torcida, os bastidores e até o futuro da temporada. Dorival Júnior está prestes a assumir o Timão e a expectativa é gigantesca. Agora eu quero saber de você, torcedor fiel. Você apoia a chegada de Dorival? O que achou da demissão de Ramon Dias? Será que agora vai? Comenta aqui embaixo.
Deixa sua opinião que ela vai aparecer no nosso próximo vídeo. Ah, e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a qualquer momento pode sair o anúncio oficial e você vai ficar sabendo aqui, em primeira. Mão, esse canal é da torcida e pra torcida. Vai, Corinthians! Vamos falar de um blend só sobre técnicos, né? Vou começar do menos importante para o mais importante. Os nomes que foram citados na reunião dessa manhã. Ontem, o canal Café do Setorista trouxe em primeira mão, porque nós estávamos ao vivo no pós-jogo. Muito obrigado pela audiência. 10 mil simultâneos ontem. Que audiência linda e maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho e a confiança que vocês têm no meu trabalho. E vocês podem confiar, né? Eu disse ontem em primeira mão que teria uma reunião hoje pela manhã para decidir o futuro do Ramon Dias, se ele permaneceria ou não como técnico do Corinthians. Depois que eu desliguei a live, eu descobri que o treino era tarde, eles mudaram para de manhã exatamente por conta desse processo. Ramon Dias e Emiliano deram o treino normalmente de manhã, depois foram lá preparar o jogo do Corinthians, né, para a partida contra o Sport, já a questão do adversário, aquela coisa, a rotina do Ramon Dias, presta atenção que eu vou falar para vocês. A rotina do Ramon Dias não mudou em nada, isso também não mudou em nada, tá? O Ramon Dias, enfim, não está sabendo de nada realmente, isso eu posso confirmar para vocês. E pela manhã, a diretoria do Corinthians se reuniu para tratar dos nomes, né? O primeiro foi o Dorival Júnior, houve a ligação, o primeiro contato já havia acontecido antes do jogo contra o Fluminense, tá? Aquela paquerada, opa, como é que você tá, entre Fabinho e Dorival. Depois teve um contato ainda na madrugada e um contato mais, podemos dizer, um pouquinho mais longo, né, com a participação dos outros dirigentes, não só do Fabinho. Antes era só o Fabinho. Aí agora, né, teve a presença do Augusto, chamada de vídeo, aquela coisa toda em relação ao Dorival. Antes deles ligarem para o Dorival, os dirigentes presentes ali na sala, cada um sugeriu um nome, entendeu? Não é assim, ó, cada um dá um nome, não foi assim, claro, não chega a ser uma criancice dessa, mas cada um, né, tratando um nome ali como possibilidade. Alguns nomes citados, do Tite sempre é citado, até o Fábio Carille foi citado, mas tem multa no Vasco, enfim, e também seria lá o plano C, D, o Carille. O Diniz foi citado e descartado imediatamente, tá? O Fernando Diniz, graças a Deus, né? Enfim, Luiz Castro, Sampaoli, vários nomes foram citados, tá? Isso que aconteceu na reunião da manhã, eles ficaram com a tarde livre e depois, né, de todos os nomes citados, a conversa, o que eles fizeram? Ligaram para o técnico Dorival Júnior. Técnico Dorival Júnior é o plano A, tá? Da diretoria corintiana. Então eu vou por passos agora, né? Vou por partes, desculpa, né? Por partes. Vamos agora falar, né, sobre o nome que o Memphis indicou. Eu vou deixar o Dorival por último, tá? Já em relação ao nome que o Memphis indicou, foi um nome europeu, tá? Um treinador europeu. Eu não tenho o nome desse treinador. O Memphis entende, né, que o futebol brasileiro precisa de algo novo, né? Aquelas críticas que ele fez ontem, ele entende que um técnico europeu vai resolver o problema do Corinthians. É um time espaçado, é um time que joga com as linhas mais próximas, um time que, enfim, vai ajudar ele a render melhor, tá? Ele não quer ser o armador do time, ele quer receber a bola ali como segundo atacante para fazer o gol, enfim. O Memphis entende que esse treinador é interessante. Só que foi uma conversa meio informal com o Fabinho, tá? Ele sugeriu esse nome para o Fabinho Soldado, não foi nem para o presidente corintiano, e só que a diretoria corintiana, ela foca no Dorival Júnior, tá? Enfim, então esse foi um nome indicado pelo Memphis Depay. Já vou aproveitar o Memphis, porque o Memphis ontem fez duras críticas ao trabalho do Ramon Dias e do Emiliano, enfim, ele aniquilou, né, o técnico, ele que demitiu, entre aspas, né, o Ramon depois do jogo da derrota contra o Fluminense por 2-0, foram 2 derrotas seguidas por 2-0, Palmeiras e Fluminense. E a questão é a seguinte, né? Uma fonte me disse que o Memphis já vivia falando mal do Ramon no CT Joaquim Grava. E fontes importantes, uma delas me disse o seguinte: Samir, a gente avisou que ele vivia falando mal dele pelos cantos do CT Joaquim Grava, enfim, ele não quis acreditar. Só que, tá?
Essa mesma fonte me disse, mas tudo que o Memphis falou é verdade. O time do Corinthians hoje, né, infelizmente, é um time limitado taticamente, então 90%, eu creio, enfim, não vou falar de porcentagem, né, acabei falando, mas não é algo exato, né, porcentagem, até porque eu não ouvi todo mundo, né, então não dá para falar em porcentagem, mas resumindo, agora é uma colocação boa, né, todas as pessoas que eu conversei, todas em relação ao que o Memphis falou ontem, todas concordaram, tá? Então eu já quero puxar essa questão do Memphis para dizer para você que o Ramon Dias e o Emiliano perderam o grupo. Na verdade, quem perdeu o grupo foi Emiliano. Ele não é tratado como um cara sério dentro do CT Joaquim Grava, ele não é tratado como um líder sério, ele é tratado como um paneleiro, e me falaram o seguinte, que se o Emiliano, né, fosse como pai, por exemplo, né, o trato dele fosse como pai, se ele fosse político como o pai por exemplo, o Ramon Dias e o Emiliano não estariam nessa situação com o elenco rachou, né, na questão, não falando que o elenco rachou entre eles, né, rachou, e essa informação exclusiva já trouxe uns 3, 4, 5 dias, né, que o elenco se divide em relação à opinião do Ramon, mas uma coisa eu posso garantir, ele perdeu o grupo. Ele perdeu o grupo, porque mais de 50% dos jogadores não gostam dele, e o principal jogador do time mais caro, que é o Memphis Depay. Enfim, vários jogadores não curtem o Emiliano e o Ramon. Então ele perdeu o grupo. Quando perde o grupo, meu amigo, aí a situação realmente fica complicada. O Memphis puxa a fila e tem vários jogadores que não gostam do trabalho do Ramon e principalmente do Emiliano Dias, que é considerado um paneleiro dentro do Corinthians, tá? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal agora, só Dorival do início ao fim. Olha só, enfim, o interessante é que o Dorival no Santos, ele falou que não queria trabalhar agora, tá? O Dorival Júnior, né? Mas, vamos lá, questão Dorival. Dorival só não será técnico do Corinthians se ele não quiser. A proposta está na mesa, a proposta foi feita, a proposta é muito boa, é muito mais do que o Ramon Dias ganhava no Corinthians. É uma proposta, vamos dizer, hoje para um técnico no futebol brasileiro, né, irrecusável, tá? Basta saber se ele realmente, né, quer trabalhar logo após a saída da seleção brasileira, porque ele recusou o Santos e deve ter recusado outros clubes também, enfim. A gente não, né, o que a gente sabe é o Santos. O Corinthians procurou o Dorival, tá? Já antes, né, do jogo contra o Fluminense, pelo Fabinho Soldado, os dois se dão muito bem. O Dorival nunca trabalhou no Corinthians, nos outros 3 clubes de São Paulo ele já trabalhou, dos grandes, né? Palmeiras, São Paulo e Santos. Ele tem vontade de trabalhar no Corinthians, né? Já confidenciou isso para muita gente, inclusive para mim. Uma coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha é que o Dorival é um cara gentil, sempre me atendeu, não me atendeu dessa vez, né? O que me dá a entender que realmente existe algo aí avançado, porque talvez ele pense o seguinte, eu não vou poder atender, não vou poder falar, então não vou poder mentir pro Samir também, porque ele sabe que eu sou um cara sério. Foi o primeiro convidado aqui do canal. Então talvez para não ter que mentir para mim, ou para não ter que, enfim, me jogar para outro caminho, ele prefere não atender. Isso já me faz, esse é o feeling, o discernimento do repórter, isso já me faz entender que realmente, né, existe algo avançado com o Dorival. E aí, pelo lado do Corinthians, realmente eu apurei que existe, tá? O que existe de avançado em relação ao Dorival? Proposta na mesa, proposta muito boa, enfim. E agora o Corinthians aguarda uma resposta do Dorival Júnior. Ele é o nome número 1, tá, do Corinthians, é o number 1. O Memphis sugeriu um nome europeu, colocaram outros nomes na mesa, e o Dorival Júnior, 99% da cúpula ali, né, quer o Dorival Júnior. O pessoal da base quer o Dorival Júnior, os aliados do Augusto querem o Dorival Júnior, enfim, realmente é o nome certo hoje no Corinthians. Eu acho que o Dorival teria um concorrente pesado algum tempo atrás, que seria o Renato Gaúcho, que é um nome que agrada tanto como o do Dorival, mas ele acertou com o Fluminense.